Feliz demais de estarmos aqui hoje, nesse dia, nesse domingo. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Esse com certeza é um dos textos que mais tem falado comigo, sabe, no último ano da minha vida, ano e meio, sei lá. E Gênesis capítulo 20, verso 7, fala assim: agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Repita comigo: ele é profeta. Fale mais alto, por favor. Vamos lá, vamos mostrar para o povo de Orlando ali que os paulistanos aqui também queimam, meu. Vamos lá. Fale: ele é profeta. Ele é profeta. Aleluia. E intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Aqui nós estamos vendo a primeira vez na Bíblia que alguém é chamado de profeta. A primeira menção de profeta, e é o próprio Deus falando de alguém, e ele estava falando de Abraão. E todo mundo aqui, crente ou não crente, crente há mais tempo ou menos tempo, todo mundo já ouviu falar de profeta, vidente, pessoas que falam algo, o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, né? Aquele ambiente profético que algumas igrejas confundem e se torna até meio patético, né? Aquela coisa bagunceira que vira a igreja, às vezes, que não é Deus movendo, mas os homens estão lá, né? Enfim, quando é Deus movendo é maravilhoso, mas quando é os homens é muito feio, né? Muito ruim, enfim. Mas todo mundo conhece profeta de algum jeito. Talvez alguns aqui já receberam profecia. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu tinha ali 17 para 18 anos, estava no meu primeiro emprego, vendendo sapato, numa loja de calçados. Aí eu estava meio desviado, entrou uma famosa mulher do coque, a tia do coque, entrou lá, meu amigo, com aquele coque bem amarrado e justo, estava atendendo na hora. Eu não sei quem é há muito tempo do varejo, mas no varejo, em 2000 bolinha pelo menos, tinha um método que era muito famoso, nem sei se é mais, porque faz muitos anos que eu estou fora do varejo, que é o método Friedman. Alguém aqui já ouviu falar desse método de venda? Já ouviu falar? Já fez? É um método de venda em varejo, que você não pergunta para alguém, por exemplo, uma das técnicas é que você nunca pergunta coisas que alguém vai falar sim ou não, você tem que fazer perguntas abertas. Tipo, eu posso te ajudar? Já é uma pergunta que não entra nesse atendimento, porque a pessoa pode dizer sim ou não. Então você tem que chegar e puxar um assunto com a pessoa. É todo um jeito assim que eu confesso que não me ajudou a vender mais, mas me ajudou a ser educado pelo menos. E me ajudou a não ser aquele vendedor que você faz aquela pergunta que ninguém sabe responder, né? Até hoje eu não sei o que responder para quem pergunta: eu posso te ajudar? Você fica ali, só estou dando uma olhada. Terrível essa pergunta dos vendedores, né? Então assim, eu estava lá cumprindo o meu método Friedman, pegando o sapato, mostrando do jeito que o método ensinava e tal. De repente chega uma profeta, me puxa assim, fala assim: Deus manda dizer que tem uma obra na sua vida, volta para a casa dele. E a cliente ali olhando aquilo e não sei o que, ela decifrou minha vida inteira ali. Eu, né, estava meio desviado, meio daquele jeitão. Enfim, todo mundo aqui já ouviu falar, ou já viu alguma profecia. Tem alguns crentes que são até viciados em profecia. Se não tem profecia, não está valendo. Mas não se apega à verdadeira profecia maior de todos, que é a Bíblia, né? A maior palavra profética que existe é a Bíblia. É o que o Paulão estava dizendo aqui. É ela por completo, é a maior das profecias. Enfim, mas a gente gosta da profecia gospel, né? Muitas vezes a pessoa está ali emocionada, só gosta de você e vai lá e fala alguma coisa que você quer ouvir, chama isso de profecia. Mas todo mundo já ouviu falar de profecia que deu certo, que não deu certo, profecia boa, profecia que não é boa. E todo mundo aqui quase gosta de uma profecia. Mas a primeira menção de profeta na Bíblia é de alguém que nunca profetizou. Ele nunca falou o que Deus está falando. Abraão nunca disse: eis que te digo, Deus está dizendo. E é interessante porque, como a gente sempre fala, se você quer pegar a essência de algo, vai para a primeira menção daquilo. E se a primeira menção de profeta é alguém que não fala o que Deus está falando tão somente,
mas vive o que Deus quer. Então, nós vemos aqui que o verdadeiro profeta não é aquele que adivinha o futuro. Isso pode fazer parte do pacote, mas quem não já estudou a Bíblia conhece o profeta Balaão. Quase todas as profecias dele se cumpriram, mas ele foi um homem desviado, um homem perdido. Então, ser um profeta que fala as coisas que acontecem, não quer dizer que você é de Deus. Deus usa mulas, está na Bíblia. Deus usa homens caídos, está na Bíblia. Agora, Abraão é um tipo de profeta que não é o do eis que te digo, eu vejo o futuro, eu vejo sua vida, eu vejo uma porta aberta, ele nunca fez isso, pelo menos não está escrito na Bíblia. Mas ele é o tipo de profeta que Hebreus ou Tiago, acho que é Tiago, vai falar sobre ele, dizendo que ele ofereceu a Deus a sua promessa, seu filho Isaque, obedecendo a Deus, a ponto, parafraseando bem o texto lá, a ponto dele ser chamado amigo de Deus. E ele foi amigo de Deus porque obedeceu a Deus em cada detalhe. Ele foi amigo de Deus porque ele pegou o filho. Pensa na vida de Abraão. Abraão tinha ali a parentela, Terá. Para quem não sabe, Terá, o pai de Abraão, ele estava indo sentido a Canaã, mas parou ali numa terra, com o nome do filho falecido, e ficou ali na sua alma, não andou para frente. Sabe quando você faz parte de uma família que tinha propósito de Deus, ou a igreja que você fazia parte, ou a família natural, e de repente no meio do caminho se perde ou para? É o pai de Abraão, Terá. Terá é o nítido cara que começou caminhando para onde Deus queria e parou no meio do caminho. Abraão abandona a família, abandona a sua casa e vai para onde nem se imagina, nem sabia, falou, sai e só vai. Mas dá um mapa, dá um Waze, dá alguma coisa, deixa eu só ver pelo menos onde tem radar. Não, só vai. Poxa Deus, então vamos. Ele já tinha dado algo, como a maioria que está aqui, talvez já entregou algo, já abriu mão de algo para estar aqui. Abraão abriu mão da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua comodidade, do seu conforto, da sua congregação, da sua história, do seu passado, e partiu para o novo de Deus. Quando ele chega no novo, antes de ele chegar lá, ele tinha uma promessa. Ele e a esposa não podiam ter filhos. Eles não podiam ter filhos. Mas eles tinham uma promessa de que Deus daria para ele filhos. Ele seria pai de multidões, pai de gerações, pai de nações. E de repente ele chega onde Deus queria, em Canaã, e a promessa vem. E quando chega lá, Deus pede a promessa. Sabe, e muitas vezes nós celebramos o fato de ter abandonado a parentela, o que eu rompi lá atrás, o que eu já vivi lá atrás. Muitas vezes a gente acha, cara, eu já abri mão disso por Deus, eu já não sei o quê. Mas Abraão estava disposto a abrir mão de novo, e era algo maior do que a própria família, era a promessa de Deus para a sua vida. E nesse momento ele foi chamado amigo de Deus. Sabe, nós estamos caminhando para nos tornar aqui em São Paulo, nos tornarmos uma casa de profetas, uma casa que recruta amigos de Deus, sabe? O Paulão que estava aqui falando agora, ele é convertido há poucos anos. Eu não sei quanto tempo faz, Paulão, que você... 7 anos? É pouco tempo que ele é convertido ao Senhor, mas você vê ele cada dia buscando entender mais o que ele entrega para Deus, tomando porrada lá, porque quem acha, meu amigo, que eu às vezes dou uma batida? Se você assistir um culto lá da Poema Nations, né, Bruno? Quem assiste lá, que não é mais Nations agora, é Poema Orlando, eu vou ter que aprender, vai dar certo. É difícil, mano, TDAH pega, né, mano? Então assim, sabe que o Leandro pega firme ali na parada, quebra tudo. Então, mas o cara está ali disposto a querer fazer parte, entender, sabe? Abraão, ele nunca se apegou ao que ele queria viver, mas ao que Deus queria dele. Isso fez ele amigo de Deus, isso fez dele um profeta. E muitos aqui já têm ouvido sobre isso, muitos aqui já têm ouvido pregações sobre, palavras sobre, e lá em 1, para quem quiser depois estudar em casa, dá uma estudada, vou apenas citar, para você anotar, quem gosta de anotar, em 1 Samuel capítulo 10, e em 1 Samuel capítulo 19, relata um ambiente onde uma companhia profética se junta,
uma junção de profetas. Mano, imagina, vários profetas juntos. E a palavra começa a dizer que enquanto eles estão ali profetizando, ali no caso com harpas, liras, tamborins, no caso com música, as pessoas começam a chegar e começam a profetizar junto. É doida a história, depois você lê em casa. E eles começam a profetizar, e sabe o que isso relata? Mostra o poder de uma reunião de profetas, uma comunhão de profetas, homens que querem ser amigos de Deus, andar perto de Deus, caminhar perto de Deus. Quando eles se reúnem, 2 ou 3, reunidos em seu nome, outros chegam perto e começam a querer ser amigo de Deus também, começam a perceber que dá, sabe, o mundo já está cansado de saber das igrejas, cada esquina é uma igreja, isso aí já cansou. O que o mundo precisa ver é que Deus anda entre os homens, é que Deus toca homens, que homens tocam Deus, que Deus é real na nossa vida, sabe, a nossa casa precisa ver, que o Senhor é real na nossa vida, sabe, minha mãe veio aqui, passou 3 dias conosco agora essa semana, pela primeira vez que ela veio aqui em São Paulo, ficou conosco, ela depois me agradeceu, ela falou, meu, obrigado por quem vocês são, por quem vocês, sabe, a minha mãe consegue ver a transformação que Deus tem feito na nossa casa, tem sido comprovação do que Deus tem feito na nossa vida, na minha vida. Então, nós podemos ter uma certeza de que Deus caminha entre os homens, e quando se reúne esse tipo de gente, como fala ali, estava ali profetizando, de repente um tocando ali um batuque, outro tocando harpa, violão, guitarra, aí de repente cola ali o Alan, cabelo azul, Blueberry, cola ali conosco, e vem assim no rolê, e a palavra fala que ele começa a profetizar também, e o outro ali de repente está de bobeira, e começa a profetizar, e a palavra nesse texto de Samuel conta, que tinha uma galera de bobeira, mano, que começava daqui a pouco a profetizar também. Só que, a gente pode colocar esse profetizar no padrão evangélico de uau, né? Aviãozinho, né? Não sei quem já foi desse movimento, ou sei lá o que é isso, mas já acha que profetizar é essa loucura. Mas, mano, para mim o maior poder de profetizar é você cola junto com outros amigos de Deus e começa a se tornar também amigo de Deus. Esse é o maior rolê. E com essa amizade a gente acaba tendo que ser amigo também, porque a palavra fala que se você não ama aquele que você vê, você não pode amar aquele que você não vê. E muitas pessoas que gostam de visitar um monte de igreja, mas nunca firma coração na sua casa, é fácil falar que ama a igreja visitando um monte de igreja, é fácil falar que você ama a mulher que você está ficando se você pega um monte de mulher. É fácil. Amor dividido, meu amigo, é a coisa mais simples que tem. Amor compartilhado, amor parcial, amor, sabe, temporário. A coisa mais difícil que tem é a aliança. Aliança profunda, que o tempo não bate, que o tempo não, sabe, que supera as dificuldades. Uma das coisas que mais fideliza uma amizade, eu me lembro que no Fire Refine vai ter até semana que vem em Curitiba, dá tempo de quem não conseguiu ainda colar, eu sei que é meio longe, meio rolê, mas cara, vale a pena, é um rolê da hora, mas vai rolar agora de novo. Ano passado quando teve lá, na última ministração, já contei isso para alguns aqui, eu estava lá e de repente, eu e o Léo ali, rolou um problema com o som, eu fui resolver, e o Léo veio falar, você não tinha que resolver, eu falei, mas ninguém resolveu, meu amigo, aquilo virou uma treta ali, minutos antes de rolar o rolê, e rolou, e depois ele veio, me abraçou, mas esquentou, e o Felipinho, ele é, né, todo polido, ele, não, é aqui que eu me sinto muito bem, Felipinho, coitado, você quer um chiclete? E é doido, porque para quem olha, acha que o Felipinho era o mais certo ali, porque a gente estava brigando, papelão, zoado, só que semanas depois, com aquilo resolvido em Jesus, não estou falando da briga em si, mas aquilo resolvido em Jesus, quem virou mais meu amigo, o Léo ou o Felipinho? O Léo. A nossa relação foi provada, foi testada, superamos um obstáculo, superamos uma questão.
Aí um ano depois, eu e o Léo quebrando tudo na intimidade, e o Felipinho lá. Falei, Fezão, tá na hora de você quebrar o pau com nós, velho. Tá na hora de você falar o que você pensa, velho. Mas também você vai ouvir o que você não quer. Mas isso é corpo, família. Ficar desse jeitinho bonitinho, essa né, amizadezinha, sabe, que não rola nada, que não quebra, que não dá um chabu. Vamos lá, cara. Aí o Felipinho mudou para Taubaté. Aí já era. Aí lá ele tá lascado, porque lá o povo invade a vida um do outro agressivamente. Aqui a gente ainda tá devagarzinho pra galera acostumar com isso. Porque se dá uma entradinha a mais, a galera já dá uma espanada. Mas estamos chegando lá. Estamos avançando para lá. Aqui você entra um pouquinho, tem que esperar mais uns 2 meses para entrar de novo. E olha lá. Tem uns que é 6. O Andrezão tem diminuído essa margem. Eu entrava no Andrezão na vida dele, demorava 6 meses para entrar. Depois 5 meses, agora tá melhorando, né, Andrezão? Amém. Tá melhorando, né, Andrezão? Mas, cara, essa aliança, essa junção, o caminhar junto, ser amigo de Deus, é ser amigo da igreja de Deus. Amizade profunda. E lá em Mateus, abra comigo, capítulo 12, versículo 25. Lá em Mateus 12, 25, vai dizer: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Repita comigo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Cara, a coisa que o diabo mais quer na vida não é que a gente peque. Isso é um detalhe. Até porque só de falar que a gente não peca, a gente já peca. Mas a coisa que o diabo mais quer é que a gente não se una. Porque, se a gente se unir num propósito de verdade, a parada fica louca. Faz 2 anos e meio que eu estou aqui. Mano, a coisa que a gente está mais trabalhando e que mais gera transformação nessa casa é a gente cada dia mais se tornar um. Quebrar as divisões, as facções, as chatices pessoais. Sabe, por mais que a sua vida ela seja pessoal, sua fé seja pessoal, a sua vida não é individual, ela é coletiva. Primeiro em caráter social, você não consegue viver essa vida sozinho. Você pode tentar, mas não vai conseguir. E se você conseguir, você vai adoecer. Todo mundo que vive dentro do seu apartamento, só pede iFood, não sai de casa, adoece. Porque Deus nos fez como seres sociáveis, associativos, pessoas que se comunicam, conversam. Uma coisa que eu achei muito legal de São Paulo, pelo menos onde eu moro, é que, todo mundo dá bom dia. Falei, caraca, mas ninguém quer me chamar para tomar um café, entrar em casa, não. Então, eu não sei se todo lugar é assim, mas o paulistano que eu conheci lá perto de casa, ele é educado, mas superficial, assim. Oi, bom dia. Você fala, casa, ele some, né? Ele tem arrepio, ele tem pavor de marcar alguma coisa com alguém. O vizinho na minha porta, até agora eu estou tentando achar um espaço ali. João, grande João, meu vizinho, gente boa, bacana. Toda vez a gente troca umas ideias ali no elevador. Mas ainda não vai, né? Ainda não dá para... Deixa eu ir ali respeitar o time dele, né? Mas eu sei o nome do cachorro dele e do filho dele. Ele não sabe nem meu nome. E nem quer saber. É assim em São Paulo mesmo? É normal? Ah, tá, só para entender. Então, mano, um pastor que esquece nome, tá tudo bem. Pelo menos eu falo que esqueço, tento lembrar e pergunto de novo, né? Aleluia. Mas, e de repente, estamos lá, caminhando, como casa, como igreja, para a gente realmente se tornar contra isso. Porque a divisão nos destrói. Sabe, nós nos dividirmos, sabe aquela famosa história, se a gente se juntar num saco de batata, não é isso, mano. É virar um purezão de batata, e purê de batata você não sabe nem mais o que é seu, o que é do outro, vai misturando ali, o que deu ali, nem sabe mais quem é quem. E sabe, existe uma graça,
em cada um aqui aprender a ser amigo de Deus, mas existe um poder maior quando nós aprendemos a ser uma companhia profética. Amigos de Deus, amigos de Deus que andam juntos. Até porque, se você for ver, a maioria dos homens solitários, meio Batman, do reino de Deus, que anda sozinho. Estava assistindo um filme do Batman com o Theo e com a minha mãe, e é do leguinho do Batman. Aí veio o Coringa, começou a falar para ele: eu sou seu arqui-inimigo. A ele: eu não tenho arqui-inimigos. Tá, mas quem que você é? Eu só ando sozinho, não tenho inimigos. Ninguém pode ir contra mim. Aí minha mãe começou a rir: nossa, como o Batman é metido, né? A coisa mais legal é ver isso com a minha mãe, mano. Ela rindo do Batman. É muito bom, velho. Assiste com a sua mãe, se você puder. Se você não pode assistir com a sua mãe, assiste com alguém que, sei lá, velho, algum tio, alguma tia. Põe pra assistir o Lego do Batman, mano. É muito bom. Mas, cara, tem uns homens que se julgam amigos de Deus, que tem cara de Deus, mas não se relacionam entre as pessoas. Sabe, a coisa mais delicada nossa é que as igrejas evangélicas estão acostumadas com homens santarrões, pastor com cara de pastor. Meu amigo, eu quero ser pastor com cara de amigo, não quero ser pastor com cara de pastor. Só que o ser humano carece de uma imagem, de um ser divino. Meu amigo, o que a gente tem que aprender é sermos de Deus, andarmos com Deus, e junto com isso sermos meros amigos. O próprio Deus encarnado disse: eu já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Mas não é qualquer tipo de amigo. Ele fala: quem é meu amigo? É aquele que faz a minha vontade. É uma amizade que custa tudo, mas nos dá tudo. Até porque quem aqui não sabe que qualquer relação que a gente relaciona... Poema Espanha? Tô profético aqui, hein? Qualquer relação vai dar certo. Qualquer relação que você queira aprofundar vai te custar algo. Qualquer relação. Vai ter que vencer a timidez, vencer o orgulho, vencer o conforto, vencer o comodismo. Uma das coisas que eu mais ouço falar é que as pessoas em São Paulo marcam mesa e desmarcam mesa. Por quê? Porque na hora que vai custar sair de casa, seu conforto, ainda mais nesse friozinho, meu amigo. Mas, mano, eu tô vendo avivamento no GC. Tem gente que tá indo até de pijama no GC aqui. Eu tô vendo nas fotinhos lá. Uns crentes de pijama, já vai pronto pro pós, pro after. Já sai daqui, ó. Já chega em casa na horizontal, já, né? Todo tipo de relação que precisa se aprofundar vai custar. Só que o ser humano não quer que custe nada nunca. Só quer: vem a mim. Que nem minha avó falava: vem a nós, o vosso reino nada, né? Alguém já ouviu isso de vó? Seu pai? Só vem a nós, né? O nosso reino nada, né? Minha avó nem sabia que reino ela estava falando, mas... E eu muito menos, né? Ela falando: reino? Mas as pessoas não querem se doar, não querem abrir mão, não querem perder. E é a unidade, a união, a comunhão custa, a amizade custa. Por isso Jesus fala: mano, os meus amigos serão aqueles que farão a minha vontade. Um dos poucos homens da Bíblia chamados de amigo de Deus foi Abraão. Custou tudo quando ele saiu da casa dele, e custou tudo quando ele chegou na promessa. Porque não tem a ver com de onde Deus nos tirou, e nem onde Ele quer nos levar. Tem a ver com a gente em todos esses lugares estarmos com Ele, andarmos com Ele. Se você vai passar pelo vale da sombra e da morte, nos dias difíceis da sua vida, ali Ele estará contigo. Andar com Deus não tem a ver com a qualidade do rolê, tem a ver com a qualidade da companhia. Essa é forte, hein? Essa é fresca, eu nunca falei isso, hein? E agora aqui, não sei se do espírito ou do meu coração, mas foi legal, eu gostei. Andar com Deus é isso, cara. Andar com Deus é... a companhia faz valer o rolê. A companhia é que te guarda quando você ganha tudo e você não vai se orgulhar.
Porque você vai pegar o que é de Deus, como o Paulo falou, e vai dar para Deus. Você vai já ansiar a Deus. A tua palavra me fala que o Senhor dá pão para o que come e semente para o que semeia. Então, se o Senhor me deu tudo isso, tem pão para eu comer e tem semente para eu semear. Eu não posso semear pão e não posso comer semente. Então, aquele que vai andando no rolê vai vivendo os princípios de Deus, vivendo a jornada de Deus, mas essa jornada é impossível de viver sozinha. Nós temos que aprender a nos relacionar, sermos amigos. Lá em Filipenses 2:2 vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Repita comigo: tendo o mesmo modo de pensar. Cara, se você nessa casa, esses dias, uns irmãos que a gente ama demais, a gente fez o máximo possível para eles virarem família com a gente. Cara, e de repente, mas eles não quiseram, não conseguiram, ou seja lá o que for. De repente eles falaram que estavam indo para uma outra igreja. Cara, em uma parte eu penso, puxa, eu queria que eles voassem conosco. Em outra parte eu penso, cara, é melhor que vá lá e alcance isso, do que fique aqui dividido. Sabe, se tem uma dificuldade de alcançar a mesma forma de pensar onde eu estou, eu nunca vou viver o reino de Deus naquele lugar. É melhor que eu ore e vá para um outro lugar. Então, em parte a gente fala, cara, que ele flua, que ele viva o que a gente não conseguiu fazer por ele, que ele viva o que ele tem que viver, e abençoamos, cara. A gente nunca amaldiçoou e nem amaldiçoará ninguém que precisa fazer isso. Agora, o desafio é, se estamos aqui, e a Bíblia diz, a profecia das profecias, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. É porque é uma unidade braba, é uma unidade profunda, é uma unidade, cara, que vai ser desconfortável tem hora, e vai ser prazerosa tem hora. Esses dias, um GC queria fazer um churrasco na sexta-feira, e o GC na quarta. Falei, mano, eles falaram, cara, posso desmarcar o GC para fazer o churrasco na sexta? Falei, não, faz o GC na quarta e marca o churrasco na sexta. Aí o outro GC veio, mano, quinta é feriado, posso fazer um rolê lá do GC na quinta, ao invés do GC na quarta? Falei, não, faz o GC na quarta e o rolê na quinta, mano. Por que é um ou outro? É o Chaves agora? Não consegue fazer tudo? Chaves Church, né? Chaves que pega uma coisa e larga a outra, mano, vamos abraçar, velho. Não é toda semana que rola um rolê. Aí ontem estava lá um GC. Quem estava no churrasco do GC ontem? Puxa, aí não deu vontade de ir não, tá bom? Não deu vontade de ir. Quem estava no churrasco do GC ontem? Agora talvez dê um pouco. Mas teve o rolê das minas também, não teve? Eu fiquei com mais vontade de ir no rolê delas, viu? Vocês estão muito paulistano do bom dia sem nome. Vamos lá, cara. Mas eu vi lá. Gastaram tudo, chegaram sem voz. Ouvi dizer que começou na alegria, acabou na lágrima, estão chorando. Os caras não sabem brincar, mano. Comeram uma carne boa? Aleluia. Aí, ó, fica a dica aí para os outros GCs. Aí você que não vai em GC, vai. Aleluia, vamos lá. Então, é construir uma mesma forma de pensar, é construir, é desconstruir. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, cara, a gente está falando de Paulo, mano, para quem não conhece a Bíblia, Paulo escreveu mais da metade, quase todos os livros do Novo Testamento. O bicho é bruto, o bicho é brabo, ele é a minha maior esperança para quem é crente velho. Por que, Brisa? Porque, mano, Jesus alcançou 12 novos convertidos, e fez igreja com 11, porque você já sabe o fim que ele teve. E os caras foram embora. Mas de todos os velhos convertidos que ele conheceu, só um voou. Nicodemos talvez viveu um pouquinho ali, mas não voou, não decolou. Talvez ele alcançou uma porçãozinha. Mas Paulo, o bicho era velho, hein? Cheio de religiosidade, cheio de padrão. E ele voou tanto que ele foi mais longe que todos os apóstolos. Eu acredito no princípio disso. Mano, o crente velho é muito mais difícil de mergulhar e voar
do que alguém novo convertido, infelizmente. Mas quando ele rompe, quando ele vira a chave, ele pode ir muito mais longe. Vamos lá, alguém acredita nisso também? E Paulo foi muito longe. Paulo foi além, rompeu tudo, constrangeu Pedro, pregando para quem Pedro nem sabia que podia pregar. Foi loucura. Quem não sente assim um queimar por isso, você tem que ler o Novo Testamento. E lá, esse Paulo diz aos Gálatas, em Gálatas capítulo 4, verso 12, a parte A: eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Paulo, Zica Man, o cara, ele chegou no rolê, em uma igreja chamada Gálatas, e a palavra fala que para ele incentivar os outros, fazer algo pelos outros, ele primeiro se tornou igual a todo mundo. A construção dele não foi ele chegar impondo algo, mas a construção dele foi ele se parecer com eles. E às vezes a gente, mano, na nossa medida, maior ou menor, é tão preso a uma ideia, ao meu jeito, à minha forma. É construir essa unidade. Não tem como nos tornarmos uma companhia de profetas, sabe, uma junção de profetas. Eu tenho celebrado muito o que tem acontecido aqui no Bereanos. Uma das meninas que mais queimou com a escola foi a Jéssica, pirou na parada. E mano, eu fico impressionado, porque eu vejo uma Jéssica antes e depois da parada. Eu vejo assim, além do que ela já estava vivendo, Deus transformou ainda mais a vida dela. Mas você vê ali, vem uma unção, uma graça, uma alegria, uma vida. Você vê a Jéssica carregando vida, cara. E foi quando ela deu um passo ali no ministério, estando mais junto e tal, caminhando com a Lê ali, com a galera, servindo, mergulhando. E cada um que está vivendo isso aqui sabe, não é pelo que eu vivo, pelo que você vive, é pelo que nós vamos viver em Deus. E Deus quer que nós sejamos amigos dele juntos, amigos de Deus juntos. Agora, olha, enquanto isso, como estão vivendo os de fora, ou os de dentro que não mergulham muitas vezes. Vá comigo para Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32. Olha como estão vivendo aqueles que não entram no reino de Deus, estando dentro da igreja, ou aqueles que estão lá fora. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, o pecado deles, a impureza deles de forma intencional, de forma entregue, de forma decidida, suprimem a verdade. Não deixa que aquilo que é pregado, seja lá fora ou aqui dentro, vire verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, verso 19, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja bem, Deus tem se manifesto entre nós, e se manifesta até nos de fora. Deus tem se mostrado, se feito conhecer. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Repita comigo: indesculpáveis. Deus tem feito questão, nos detalhes da vida, de mostrar que Ele é real, mostrar que é Ele que cuida de cada detalhe. Ele tem feito questão, é indesculpável a ira contra Deus, a revolta contra Deus. Porque, verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por incrível que pareça, tem muito crente que vive isso, muita gente dentro da igreja, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes dão graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Repita comigo: seus próprios raciocínios. Veja para você ver, suas próprias ideias, convicções, pensamentos, se tornaram nulos,
e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Pessoas com cara de sabedoria, fala igual sábio, mas tolo, cabeçudo, não sai do lugar, tudo que toca morre quase, ou não traz vida eterna, vida verdadeira. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Repita comigo: adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à sua natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convém. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus. Repita comigo: inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Fale comigo assim: Deus me livre. Ou fale assim: God me free. Significa a mesma coisa, tá? Eu sei que os Faria Limers me entenderam, ou os meus amigos de Orlando aí também me entenderam. Cara, isso aqui mostra uma realidade. Cara, perceba para você ver. Eu não quero levantar uma bandeira contra atitude, contra ninguém. Nós não lutamos contra a carne, contra pessoas. Estamos aqui tentando quebrar o pau entre nós. Para a gente ser de Deus já é muito difícil. Mas a partir do momento que o homem resolve fugir do que a palavra diz, que homem é homem, mulher é mulher, está na palavra, tudo acontece. Por que, Brisa? Porque quebrou um princípio de Deus. Se você pesquisar na internet, nem pesquise, mas se pesquisar, você vai ver homens que têm relações com plantas, casam com plantas, relação com animais, homens que se identificam como bebê, homens que se identificam como animal, que tem que ser tratado como animal. Aí tudo vai perdendo sentido. Tudo pode ser tudo, mas tudo não pode ser nada. Perceba para você ver. Olha para você ver como o mundo está quebrando tudo. O preto daqui a pouco não pode ser mais preto. Ele não pode falar que é preto. O branco não pode falar que é branco. Daqui a pouco vai ser proibido aparecer nas pesquisas se você é pardo, preto. É proibido, porque você não pode ser nada. E pode ser tudo. O mundo está sendo quebrado. Você não pode falar que você é hétero, que você é homem, que você é casado com mulher. Uma mulher, você não pode falar que você é virgem para casar. Você não pode ser nada, mas você pode ser tudo. Tudo que todo mundo quer que você seja, mas nada que você tem que ser. O mundo está sendo destruído, quebrando tudo. E a gente começa a aprovar coisas que são destrutíveis. Começa a quebrar os padrões de Deus. Enquanto isso, Deus está se manifestando, Deus está aparecendo, Deus está se revelando aos homens e mostrando. Homens erram dentro e fora da igreja. Você que se frustrou com a igreja, imagina eu que estou há 18 anos na igreja. Meu amigo, é digno de se frustrar, mas eu perdoo e eu busco Deus, porque não é nas pessoas que são a nossa esperança, estão em Deus. Não é na Poema que está a minha esperança, está no Deus da Poema. E cabe a nós como Poema, família espiritual, companhia de profetas, buscar a face de Deus, como nós estávamos aqui agora experimentando nesse louvor maravilhoso. Como estávamos sentindo aqui a brisa de Deus aqui? Meu Deus, estava forte. Mas Deus tem se revelado nos detalhes.
As escolhas dos homens têm destruído o mundo desde o Éden, e a gente quer pôr na conta de Deus. Brisa, mas por que tal coisa acontece com tal pessoa? A maldade do homem é que cria todo esse caos, e a gente põe na conta de Deus. Enquanto isso, Deus quer fazer amigos, pessoas que queiram caminhar com Ele, para salvar o maior número de pessoas possíveis, pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. E a gente não vai salvar o mundo. Deus não nos chamou para salvar o mundo, nos chamou para salvar pessoas. Porque a palavra nos garante em Apocalipse que virão logo, em breve, novos céus e nova terra. Isso aqui já está acabando, o rolê já está findando. Não é aqui o rolê, mas já que estamos aqui, por enquanto, precisamos queimar, precisamos viver juntos, viver uma busca por uma amizade com Deus, lutando contra esse estilo de vida, não contra as pessoas que cometem isso. Os pecadores não são nossos inimigos. Eu diria para você que os verdadeiros inimigos são os religiosos, mas nem eles, mas talvez se fosse elencar alguém, seria eles. Mas Deus tem nos chamado para viver tudo isso. Agora, olha Romanos 4,18, o que fala sobre Abraão, o amigo de Deus. Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, repita comigo, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Mano, um cara tinha uma promessa, ter filho, e a palavra fala que ele leva em consideração que o corpo era amortecido. Quando ele fala que o corpo é amortecido, o que você acha que um velho de 100 anos tinha amortecido no corpo? É óbvio, não fale em voz alta, é óbvio, o cara não conseguia mais brincar no playground, não conseguia, e a esposa ainda era estéril, a situação era terrível, sabe? Talvez tudo que tem sido pregado ao longo dos meses ou anos aqui, você olha e parece que seu corpo não condiz com aquilo que você quer viver. Todo esse rolê de amigo de Deus, profeta, unidade, comunhão, essa luta contra esse mundo, essa luta contra essas, parece que é difícil, parece que nada combina, parece que não encaixa, parece que eu não mudo, parece que... E fala da espécie, na mesma semana eu já vejo que a minha espécie é uma droga. Estou com raiva daquela pregação do Brito semana passada. Eu sei que tem uns aqui que fica assim na mesma semana. Você olha para o corpo, Deus tem uma promessa, me transformar, me mudar, me curar, nos fazer povo, nos fazer uma família espiritual. E de repente você olha, nada coopera, nem a mulher nem eu, ela é estéril, eu sou amortecido. Nada coopera, você olha para a igreja ainda... o povo fala de amor, mas não vive amor. Olha para si mesmo, não sabe amar também. É um estéril e o outro amortecido. É quase nós, às vezes, com a Poema São Paulo. Você olha para Sara aqui, Sara Church. Consegue nem arrumar um galpão. Amém. Mas tem uns que olham que nem Sara, olha para a mulher assim e fala assim, estéril, olha para si também, não frutifica, não muda, não transforma, sempre a mesma, amortecido, o reprodutor está amortecido, e a reprodutora está estéril. O que acontece? Mas a palavra fala que o amigo de Deus, o profeta, não no padrão da igreja que faz barulho, algazarra, fica apontando pecado de igreja na internet. Meu amigo, quase todas as pessoas, não sei se você acompanhou isso, ou se acompanha, nem deveria acompanhar esses sites de fofoca, o caramba gospel, isso não edifica em nada, mas quase todos esses homens que atiravam pedra nos outros, estão vendo que é pior que eles. E eu não estou aqui para defender quem tomou pedrada, porque era um monte de pedrada justificável. Mas a parada está feia, está medíocre, e a gente aqui querendo, sabe,
Entender, profeta não é aquele, com perdão da expressão, não precisa nem cortar isso, não é o que joga merda no ventilador na internet, mas é o que busca a face de Deus e quer saber, Deus, o que o Senhor quer que eu viva? Aí você olha para a igreja, estéril ainda. Você olha para a noiva, estéril. Você olha para si mesmo, amortecido. E a palavra fala que esse cara esperou contra a esperança. Esperando contra nada não fazia sentido. Ele creu e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade de Sara, mas não duvidou, verso 20, por incredulidade, ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Não acontece na igreja ainda, está acontecendo, não, talvez não seja visível. Não acontece em mim, está acontecendo, talvez não seja visível, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando ele plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foram atribuídas, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Fale comigo, também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. É esperar contra a esperança, é se fortalecer dando glória a Deus. Sabe, nem sempre parece que as coisas estão acontecendo, mas Deus vem e nos leva a sermos fortalecidos nesse lugar. Olha o que fala em Romanos, então, capítulo 6, versículo 16. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravo do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. Vamos lá, diga amém. Amém. Tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. Fale mais uma vez, amém. Amém. A forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, verso 19, por causa das limitações de vocês. Paulo, muito doido. Tipo, mano, eu sei que vocês são meio burrinhos, então eu falo assim, tá? Pra vocês entenderem, quase isso que ele está falando. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Meu amigo, quase todo mundo aqui viveu o mundo lambuzado e vive o reino igual o Yakut, mano. Em nome de Jesus, se foi com tudo que a gente foi servo, escravo do pecado, da impureza que leva à maldade, a gente tem que se entregar, todos os membros do corpo, para sermos servos da justiça para a santificação. É sem ressalva, não é meia boca, não é meia boca church, meu amigo, é corpo inteiro, todos os membros entregues ao Senhor. E a palavra fala que esse é o caminho, é um dos caminhos da santificação, a nossa entrega. Às vezes a gente quer ser mais santo para nos entregar. Eu quero ser mais santo para servir, eu quero ser mais santo para... Meu amigo, se entregue e deixa Deus te mostrar que vale a pena. Aqui está escrito. E lá no versículo 20 de Romanos 6, diz, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram?
somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Meu amigo, o fruto do pecado é vergonhoso, pode ser prazeroso, mas é vergonhoso, é nojento. Eu lembro, cara, eu entrava no bate-papo da UOL para caçar assunto, namorando, para cavar, para descobrir primeiro uma pessoa de verdade lá, segundo uma mulher que era mulher de verdade, porque nem isso dava para saber o que era de verdade lá. Hoje em dia é mais fácil pecar, né? Tem o Tinder, né? Na minha época era bate-papo da UOL e tinha que cavar. Mas você não tem ideia, dava trabalho pecar naquela época. Hoje em dia nem trabalho, dá um clique ali, já está no encontro. Caraca, mano, eu acho, graças a Deus eu me converti antes desse tempo, eu ia me matar agora, acho. Mas coisas que davam prazer, vídeos, pornografia, webcams, conversas furadas, coisas que agora nos dão vergonha. Nós éramos escravos dessas coisas. Agora, porém, verso 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para terminarmos, leia comigo Salmos de número 105. Salmos de número 105, do 1 ao 7. Seja com o coração agora sensível a esse último texto. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra.